Olá, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia de giro da Jana e de Janaflix, e eu devo admitir que eu tô curiosa para saber quais são as notícias, as surpresinhas que a minha equipe selecionou para eu comentar nesta manhã de sexta-feira. Então vamos rodar a vinheta, porque eu quero logo saber o que é que eu vou falar hoje, qual é a vergonha que provavelmente eu vou passar. Bom, como vocês sabem, o Giro da Jana nas suas últimas edições, tem sido feito meio que no susto. Como assim? A minha equipe seleciona as notícias que ela acha que tem chance de aparecerem nos vestibulares, nas rodas de conversa, na vida, ou as que têm maior chance de me fazer ser constrangida ou eventualmente até mesmo processada. Eles montam o arquivo e me mandam o arquivo. Eu apenas baixo esse arquivo para o meu tablet e comento ali no susto e indico filmes, documentários ou eventualmente até leituras também no susto, ok? Já que a gente está nessa tela, tá na hora de eu pedir aquele biscoito virtual, né? Para você não custa nada e para mim vale muitíssimo você deixar aqui o seu like, o seu comentário, compartilhar o canal, ativar as notificações e deixar uma sugestão de qual ou quais temas você quer ver aqui no Jana Rabelo, ok? Bom, voltamos para a nossa newsletter, o nosso clipping, não sei nem que palavra usar para isso que eu vou fazer agora, que é o comentário das notícias. É um giro, né? É o giro, eu já tenho um nome para isso. Primeira notícia: mulher internada para operar o útero e tem um braço amputado. Saiba mais. Passista da Grande Rio foi internada em fevereiro para retirada de miomas. Quando saiu de lá, ela estava com o braço esquerdo amputado. Bom, essa notícia eu vi e eu achei bem interessante porque essa notícia me fez conversar com alguns ex-alunos, hoje médicos, né? Eu tenho Twitter, a propósito, meu Twitter, Jana Rabelo, né? E lá no Twitter eu mandei para alguns ex-alunos que são médicos e twitteiros assim, ó, então, e aí, o que você acha dessa história? Esse negócio tá esquisito ou não? E eu gostei muito da resposta de alguns deles, eu vou até colocar no Zoom. Vários deles, por exemplo, a Alessandra falou isso, a Bárbara falou isso, são duas ex-alunas minhas dos meus cursos, e elas falaram assim, ó, Jana, então, isso pode acontecer. Eventualmente tem uma intercorrência durante o procedimento, pode acontecer uma embolia, uma dificuldade para irrigação desses vasos periféricos e, infelizmente, isso evolui para a necessidade de uma amputação. Portanto, como eu não sou médica, não sou profissional da medicina e eu não tenho acesso a esse caso, ao prontuário desse caso, eu vou ser muito sincera. Eu vou primeiro tirar o som para poder tossir, eu ainda estou um pouco tosse. Eu vou me resguardar a minha ignorância, né? Essa é uma frase muito importante da gente aprender no século XXI, que é simplesmente falar assim, eu não tenho comentários. Eu não sou médica, eu não sou profissional da saúde, eu não tenho acesso ao prontuário, eu não sei se de fato houve imperícia, negligência do médico, ou se houve uma intercorrência que pode eventualmente acontecer. E eu vou ser muito sincera, tem faltado às pessoas, na minha opinião, na contemporaneidade, esse espírito Glória Pires, que é falar assim, olha, não consigo opinar, não posso comentar, né? Às vezes, eu acho que o mundo tá muito cheio de opinião. E eu tenho um pouco de medo de ser tomada, por isso que eu vou até colocar aqui, que é o chamado efeito Dunning-Kruger. Eu já falei várias vezes do efeito Dunning-Kruger aqui, gente. O efeito Dunning-Kruger, que eu gosto de educadamente, carinhosamente chamar de efeito do burro empoderado, consiste no fato de que, quanto menos uma pessoa sabe sobre um certo fato ou acontecimento, mais esse indivíduo, essa pessoa tende a demonstrar certeza em relação àquilo. Ou seja, a ignorância em relação a um assunto ou acontecimento é diretamente... Opa, tem um fantasma puxando aqui.
é diretamente ligada à questão da certeza. Quanto mais ignorante eu sou sobre o assunto, mais certeza eu tendo a demonstrar sobre aquele assunto. Como eu não gostaria de aparecer num exemplo de efeito Dunning-Kruger, eu vou simplesmente falar assim, ó, ok, isso aconteceu, é necessário que se investigue o que aconteceu, ok? Beleza. Talvez tenha acontecido algum problema ali e tenha se dado um episódio de, mais um repertório, iatrogenia. Aquilo que deveria servir para curar, melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, na verdade, piorou. Então, temos 2 repertórios aí, iatrogenia e efeito Dunning-Kruger. Mas observem que eu estou falando que talvez tenha havido iatrogenia, não estou afirmando que houve imperícia ou negligência. Ok? Beleza. Próxima notícia. Apreensões de drogas sintéticas, como a K9, passam de 5% para 15% do total em 5 anos, diz Polícia Científica de São Paulo. A Prefeitura soltou nota técnica sobre como tratar crianças e adolescentes que usam a droga e o governo diz que os efeitos podem ser piores do que o crack. E aí é interessante que a gente pense que eventualmente pode cair um tema como o aumento do uso de drogas entre os jovens brasileiros e o quanto que isso tem a ver, por exemplo, com a globalização, a maior acessibilidade a essas drogas. O mercado internacional de drogas tem um acesso muito mais fácil aos jovens brasileiros neste instante. Então, dá para usar globalização falando sobre a questão das drogas. E jovens, cuidado com drogas sintéticas. Eu não consigo falar sobre esse tema dentro de um canal do YouTube em que eu sou professora e não me sentir um pouco proerd, sabe? Proerd é meu amigo, proerd é camarada. É isso, eu tô me sentindo muito proerd nesse instante. Vamos para a próxima notícia antes que eu me comprometa. Governador de Santa Catarina manda PM avaliar capacidade moral de major travesti. Eu vi essa notícia, né? A major anunciou sua transição de gênero, já fazia parte da corporação, e ao fazer isso, o governador de Santa Catarina passa por cima de qualquer forma de hierarquia e de responsabilidade e dá uma ordem que avaliar capacidade moral de major travesti. Aí a gente pode se perguntar assim, essa major, ela tinha algum histórico de abuso, algum histórico de violência, de conduta inadequada? Não. Então, eu não quero me comprometer em relação a isso, mas eu acho que mandar analisar as questões morais dessa major deve ter muito a ver com ela ser uma pessoa trans. Eu jamais diria que se trata de transfobia, mas eu acho que nada na vida é por acaso, né? Eu gosto muito, por exemplo, gente, de usar uma dica gramatical, né? É muito comum que as pessoas errem como é que se escreve a palavra fascismo, e eu tenho um amigo, Breno, que dá uma dica gramatical que é, fascismo, para ninguém nunca mais errar, se escreve com SC, que nem Santa Catarina. Então temos ali uma dica gramatical junto, né, com a dica de acontecimento, de atualidade. Próxima notícia. Prefeito de município paranaense se casa com adolescente de 16 anos. Rissam Hussein Derrani, do Cidadania, teve a união autorizada pelos pais da jovem, lembrando o seguinte, no Brasil, para se casar entre 16 a 18 anos, você tem que ter autorização dos responsáveis legais por aquele adolescente. Abaixo dos 16 anos, ninguém pode se casar no Brasil, né? Entretanto, vou até fazer uma busca aqui rapidinha no Deus Google. Eu queria mostrar para vocês que o Brasil é um dos campeões em casamento infantil. Então, deixa eu só pôr aqui. Eu tô colocando no Deus Google assim, ranking casamento infantil. Dados do Unicef apontam que o Brasil
Ocupa o 4º lugar em casamentos infantis no mundo. Segundo promotora de justiça, a pandemia agravou a situação, porque a pandemia, por exemplo, tirou as crianças das escolas, e as escolas são instituições que com muita frequência acolhem as denúncias de absurdos cometidos contra crianças. Vamos lá, né? Ficar orgulhoso do Brasil. Em números absolutos, o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em casamentos infantis, segundo pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, perde apenas para a Índia, Bangladesh e Nigéria. De acordo com a ONU, o casamento infantil é união formal ou informal em que pelo menos uma das partes tenha menos de 18 anos. Então, a gente poderia usar esse caso para refletir, ok, sobre isso daqui, ó. Porque ela tem 16 anos, ela precisou de autorização dos pais para se casar, porque no Brasil ninguém com menos de 18 pode se casar por livre e espontânea vontade, né? Tem um detalhe muito interessante nesse caso, que é a mãe da garota foi promovida a secretária de cultura do município, né? Que é um cargo de confiança. Se você confia a sua filha de 16 anos a um homem de acima de 60 anos, 65, se não me engano, é porque você deu muita confiança, né? É isso, e parece que uma tia também conseguiu um cargo de confiança na prefeitura. E assim, não que tenha a ver com esse caso, tá, gente? Eu tô aqui só elocubrando, eu tô aqui só pensando na vida. Mas me deu uma vontade de assistir ao filme Lolita, tá? Tem o filme que é de 1997. Olha que memória é essa, hein, meu irmão? É porque eu lembro o ano da escola em que eu estava na época. É porque o Lolita, gente, ele é um livro que conta na perspectiva de Humbert, que é o personagem principal, né, o narrador, na verdade. Esse é um pseudônimo, um apelido que ele usa para si mesmo. O Humbert é um professor universitário de quase 60 anos, se não me engano, acima de 60 anos, tá, gente? Então ele é professor universitário, dá para imaginar a idade dele. Ele é um professor do curso de literatura. E ele supostamente se apaixona pela Dolores, que é uma menina de 12 anos. Peraí que eu vou até olhar no Deus Google aqui. É interessante às vezes saber essas coisas, sabe? Ela não tinha 16 anos não, sabe, gente? Ela tinha 12 anos. Então, deixa eu colocar aqui. Vou procurar. Lolita. E é um livro do Vladimir Nabokov. Fala apenas que é um professor universitário de literatura de meia idade, né, que atende pelo apelido de Humbert. Ele supostamente se apaixona pela Dolores, de 12 anos, supostamente, porque nesse caso, em quase todos os países do mundo, isso não é uma questão de paixão, é uma questão de pedofilia, não é mesmo? E aí ele narra a suposta história de amor com a Dolores, que ele apelida de Lolita. Em 1997 foi feita uma versão cinematográfica desse livro. O livro é originalmente de 1955. Por que eu guardei o 1997? Porque em 1997 saiu esse filme, eu era doida para ver o filme, tinha o livro na casa dos meus pais, e eu não pude ver o filme, e meus pais não me deixaram ler o livro por um tempo, porque eu tinha exatamente a mesma idade da Dolores, eu era nova demais para aquilo, eu tinha 12 anos. Façam aí as contas de em qual ano eu nasci e de quantos anos eu tenho, portanto. Então, não sei porquê, mas me deu uma vontade doida de ler o Lolita, ou reassistir ao Lolita, ou, né, reler umas partes de um livro que eu amo, que eu já indiquei aqui 1 milhão de vezes, que é o A Criação do Patriarcado. Da Gerda Lerner. Tem um capítulo, por exemplo, em que ela mostra por que historicamente,
há uma predileção por homens poderosos se casarem com meninas muito novas. É porque meninas muito novas são mais facilmente controláveis. Acabei de lembrar de um outro livro que você vai tentar ler também, que é o Mito da Beleza. Tem um capítulo do Mito da Beleza, da Naomi Wolf, em que é analisada a tendência à infantilização da mulher adulta. Por que se exige que uma mulher adulta não tenha marcas como rugas, pelos, entre outras coisas? É para ficar com uma aparência infantil. E aí a infantilização estética e também psicológica, financeira, moral e política da mulher. Mas eu não entendi porque me deu vontade de indicar essas coisas. Vou dar o tempo do print. É isso, jovens. Talvez eu tenha encerrado já o giro da Jana no momento de hoje, né? Ó, meu celular tá tocando aqui, ó. Continuando, projeto de lei PL das fake news, que está sendo apoiada pelo governo federal, não prevê censura a conteúdo religioso e satírico. Andou rolando, olha só que ironia, notícia falsa, falando que a PL das notícias falsas queria censurar textos religiosos e comédias em geral. Vídeo distorce texto de projeto ao afirmar que criadores de conteúdo serão perseguidos por órgão do governo antes de material ser publicado. A notícia falsa é que o governo poderia censurar previamente criadores de conteúdo, além de certos conteúdos religiosos serem proibidos. Deixa eu beber aqui o cafezinho da verdade. Por quê? Isso é notícia falsa. E eu acho muito irônico termos uma notícia falsa contra a lei que combate notícias falsas. Na verdade, eu acho simbólico. Quem é contra uma lei que combate as notícias falsas é a favor das notícias falsas? Se a oposição atual é contra a lei das notícias falsas, é porque eles acham que notícia falsa rola? Fica aí esse questionamento, não é mesmo? E, na verdade, a PL das fake news estabelece punição e responsabilização uma vez que a notícia falsa tiver sido propagada. Não é censura prévia, tá? Então, há ali uma discussão muito boa que é sobre os limites da liberdade de expressão. Para discutir os limites da liberdade de expressão, eu sempre indico o Riso dos Outros, que fala sobre os limites do humor na contemporaneidade. Eu amo esse documentário, passo sempre que eu posso para os meus alunos. Ok? Vamos para a próxima notícia? Ok. Achei que essa notícia foi uma indireta. Rodrigo, se você está me assistindo, isso é uma indireta? Você está querendo dizer alguma coisa? Vocês vão entender, jovens, porque eu estou com esse olhar. Alergias alimentares podem matar, entenda caso de influenciador que morreu depois de comer camarão. Influenciador do Rio Grande do Norte morreu na quarta-feira após ter uma reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. Tadinho. Por que isso aqui pode ser uma ameaça? Porque eu sou profundamente alérgica a todos os crustáceos que vocês imaginarem, principalmente camarão, e de vez em quando eu rio na cara da morte. De vez em quando eu como camarão, sabendo que tô comendo camarão, mas aí eu tomo antialérgico para segurar a onda. Roleta russa do antialérgico, né? E aí, vocês futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros profissionais da saúde, o que vocês acham da minha ousadia e alegria de comer camarão de vez em quando, confiando que o antialérgico vai segurar a onda? Foi Rodrigo que separou essa notícia. Eu senti uma certa indireta. Eu não sei se uma indireta ou se uma ameaça. Ou os dois, não é mesmo? Próxima notícia. Telegram, por que o app foi bloqueado no Brasil? A empresa descumpriu ordem da justiça a não entregar dados de grupos extremistas solicitados pela PF. Essa notícia diz respeito ao combate empreendido atualmente pelo Ministério da Justiça brasileiro contra conteúdos extremistas nas redes sociais que, às vezes, se desdobram, por exemplo, em violência nas escolas. O Telegram se negou a entregar dados de alguns grupos específicos extremistas ligados ao supremacismo branco
E aí a justiça brasileira falou assim, você não vai entregar não? Então você não vai funcionar no país, porque se você funciona no país, você tem que estar submetido às leis do país. Alguns parlamentares brasileiros, de cujos partidos eu não falarei, afirmam que esse tipo de ação é uma ameaça à liberdade de expressão. E aí eu vou encerrar o Giro da Jana de hoje citando o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu escutei o Flávio Dino hoje de manhã no Medo e Delírio Brasília, que ele falou o seguinte, olha, a liberdade de expressão é a liberdade de manifestar a sua opinião e não de cometimento de crime por ação ou por inação. O que é isso? Momento do print. Ficamos por aqui. Deixe seu like, deixe seu joinha, deixa a sua ativação das notificações, sua inscrição, seu comentário, o link da notícia que você quer que eu comente no próximo giro. Deixa aqui tudo o que você der. Tudo que você quiser me dar, eu aceito. Beijo.